dia! Mais um dia na presença do Senhor. Todos sejam muito bem-vindos. Bom dia, Priscila. Bom dia, Rose. Bom dia, Ângela. Como é que vocês estão? Vocês dormiram bem? E aí, gente, para mais um dia, vamos amanhecer na presença. Esse louvor é maravilhoso, né? Vou deixar mais um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Bom dia, Carol. Que bom, Rose. Décimo terceiro dia já, dia 3 de julho. E continuamos aqui, firmes e fortes, hein? Obrigada por todas vocês estarem comigo. Esse momento pra gente louvar, pra gente glorificar o seu nome, pra gente trazer ele aí. E nesse exercício a gente possibilitar cada vez mais fortalecer a nossa fé, melhorar o nosso relacionamento e assim permitir e sentir a sua presença. Vocês gostam de ouvir músicas assim para louvar? Deus adora quando a gente louva em cantos, em salmos, em versículos, independente. Deus adora quando a gente traz Ele para as nossas vidas em alguns pequenos momentos assim. Nos louvores é muito legal, porque a gente se direciona exclusivamente para o Senhor através dos cantos. Quase eu errei aqui a letra. Essa música é muito linda. E ela fala exatamente sobre a presença do Espírito Santo. Aliás, bom dia, Espírito Santo! Vamos dar bom dia ao Espírito Santo? O que será que ele quer hoje de nós? O que será que hoje ele vai querer de nós aí, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre este tema aqui, ó. Como se relacionar com o Espírito Santo? Me conta, mulher, você sabe como se relacionar com o Espírito Santo? Fala pra mim. Fala pra mim, tem muita coisa legal que eu trouxe aqui. Aliás, né? Deus, ele tem um compromisso em nos revelar a verdade, para iluminar o nosso caminho. E essa verdade, ela existe. Mas para isso, a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos guie. Porque, na verdade, existem tantas falsas verdades e que podem nos enganar, na verdade. E para a gente não ser enganado, a gente precisa deixar o Espírito Santo nos guiar. O Espírito Santo da verdade, trazer à tona aquilo que Deus prometeu, que é a verdade para todos nós. Por isso que Deus
Exatamente, Ângela. Por isso que Deus enviou Jesus para a terra. Jesus ele foi enviado como uma verdade, para que a gente conhecesse essa verdade através de Jesus Cristo. E quando Jesus disse para os discípulos que seu tempo aqui na terra estava terminando, ele avisou também os discípulos que não os deixaria sozinho e disse: mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então Jesus Cristo, ele avisou os discípulos, né? Assim, o tempo deles estava acabando, mas não deixaria eles sozinhos. E que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ficaria aqui para nos aconselhar, para nos iluminar, levando a verdade, para nos auxiliar aí nessa jornada. Porque Deus prometeu sempre nos dar a verdade por meio de Jesus Cristo e depois deixando para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está em cada um de nós. A gente precisa acessar, a gente precisa buscar este relacionamento, esta intimidade, para nos tornarmos cada vez mais sensíveis, como a Ângela falou aqui, a voz da verdade, sensíveis ao que o Espírito Santo quer nos avisar, quer nos guiar. A gente precisa só acessar a esse poder que está dentro de cada um de nós. Jesus Cristo avisou que não nos deixaria sozinho e ele deixaria o Espírito, e quando o Espírito viesse, a gente saberia, a gente entenderia qual é a verdade. Mas, mulher, fala aqui pra mim, você sabe como melhorar essa intimidade, como se relacionar com o seu Espírito Santo, para poder então ouvir a voz de Deus, ouvir a verdade, não ser enganado, porque quantas falsas verdades existem neste mundo, e para que a gente não seja enganado, a gente precisa estar sensível à voz, e então ter a verdade que é a única. A intimidade, lembre-se, ela é diferente de religiosidade. Intimidade quer dizer mais sobre relacionamento. É o quanto nós mulheres estamos aí buscando essa intimidade e nos relacionando. Esse movimento dos quais estamos fazendo, vocês aqui junto comigo, nos exercitando em falar sobre Deus, em trazer o nome do Senhor, em pedir a sua presença para estar aqui junto com a gente amanhecendo, já é um exercício, já é um relacionamento que estamos buscando para melhorar a nossa intimidade. E sempre trazer nas suas orações algo intencional. Isso também vai melhorar a sua intimidade. Quando fizer uma oração, peça. Quando fizer uma oração, fale aquilo que você quer. Fale aquilo que você suplica no momento, está pedindo, está querendo uma direção, um caminho, uma resposta. Coloque sempre Deus para tudo que você fizer, para te aconselhar, para te iluminar, que o Espírito Santo irá guiar. Também, Ângela, ficar mais em silêncio, sem barulhos externos, para não distrair e conseguir ouvir. Exatamente. Muitas vezes a gente não vai ouvir, mas a gente vai sentir a presença. Também ter este momento íntimo, num lugar secreto, só você e Deus, com as suas orações intencionais, não aquelas automáticas que você às vezes não sabe nem o que está falando mais, vai melhorar mais ainda a sua intimidade com o Espírito Santo. E trazendo, como a Ângela falou, essa quietude, diminuindo os ruídos externos para melhorar a sua voz interior. Deus, ele deseja sempre estar conosco, né? E a gente só precisa tirar esse tempo para estar com ele, permitindo que ele venha, que ele faça a presença e assim melhorar este relacionamento, melhorar essa intimidade para nos tornarmos cada vez mais mulheres sensíveis
a voz de Deus. Trazendo também a consciência de que Deus está a todo momento, quer seja no louvor, quer seja numa oração, quer seja em pequenos momentos da sua rotina, lembrar a todo momento que Ele existe, que Ele está ali com você. E para pedir também, né, este direcionamento, sempre seja intencional, para que Ele te guie, para que assim aumente a sua fé. E o tempo com Deus e com a palavra, sem dúvida, isso que nós estamos fazendo aqui, nesse movimento, vai aumentar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E mais importante também, neste movimento do qual nós estamos fazendo, melhorando o nosso relacionamento, buscando um exercício diário de exercitar aí essa intimidade. O mais importante de tudo é a gente escolher fazer a diferença. É a gente escolher fazer a diferença para o outro. Consequentemente, a gente vai impactar a vida do outro. E assim o outro impactará outra vida também. E assim por diante, teremos muitas vidas impactadas através da diferença que a gente escolher fazer. Mas é claro, muito importante também a gente, através dessa diferença, né, encorajando, edificando, trazendo o nome de Jesus, que já vai melhorando a nossa intimidade, já vai trazendo um exercício diário para o nosso relacionamento. É importante observarmos o egoísmo, porque o egoísmo ele está dentro de nós. E o egoísmo, muitas vezes, ele trava de a gente fazer a diferença na vida de alguém, da gente ser a diferença, escolhendo às vezes sementes para nos beneficiar. Pode ter certeza que essas sementes escolhidas aí de um jeito errado, com motivos errados, colheremos corrupção, colheremos algo que não é tão bom assim. Por isso, escolha sempre sementes que sejam aí aquelas que Deus quer que a gente tenha, né? Sementes que sejam para realmente o Espírito Santo, para impactar a vida de outras pessoas, para a gente encorajar, para a gente edificar o seu nome, como a gente vem fazendo aqui. Sem dúvida a gente colherá vida eterna e aumentará assim por diante o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Espírito Santo, fortalecendo a nossa fé. Por isso a gente precisa deixar aí para sermos guiados pela verdade, que através do Espírito Santo a gente encontrará, que através do Espírito Santo receberemos a única verdade que existe. Por isso, mulher, neste movimento aqui comigo, além dele, tenha o seu momento secreto, tenha o seu momento só você e Deus, tenha o seu momento dedicado a Ele, dedicado a ler a Bíblia, para cada vez mais ir melhorando essa intimidade com o Espírito Santo. Ele está aí, dentro de você, esperando você acessá-lo, para então ver, entender qual é a boa verdade, aquela que vos libertará, aquela que nos libertará, que é a única verdade de Deus. Então, vou ler aqui para vocês agora um versículo que eu trouxe a respeito deste relacionamento, né? Para a gente melhorar cada vez mais nossa intimidade com o Espírito Santo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês, que é o João 16, 13, 14. Mais um versículo que Jesus respondeu para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Como eu falei para vocês,
Deus nos prometeu a verdade, enviando seu único filho para a terra como forma de mostrar essa verdade em carne e osso. E quando Jesus avisou os discípulos, eu falei isso logo no início, que o seu tempo na terra estava para terminar, ele deixou claro que não deixaria os discípulos, ninguém sozinho. E através da vinda do Espírito Santo, eles receberiam a verdade, o auxílio, estariam ali com alguém para guiá-los ao caminho da verdade, à iluminação, enfim, daquilo que se estenderia ali com as obras que Jesus Cristo deixou para que eles fizessem. E mais um versículo aqui, ó. Não façam nada por interesse pessoal, como eu falei sobre as sementes, que para a gente melhorar essa intimidade através dos movimentos que estamos fazendo aqui, através do seu momento íntimo secreto, só você e Deus, diminuindo, como a Ângela falou, os barulhos externos, trazendo mais a quietude e principalmente fazendo essa diferença, mas escolhendo as boas sementes, sementes que sejam aquelas que vêm para glorificar o seu nome, edificar o seu nome, encorajar alguém, impactar a vida das outras pessoas através de Deus. Não aquelas para nos beneficiar, sabe? Para desejos próprios. Isso sem dúvida a gente colherá corrupção. E aqui fala, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, que está em Filipenses 2 e 3. Então, hoje, o que eu queria trazer para vocês é sobre o relacionamento, a intimidade, que não tem nada a ver com religiosidade, que devemos exercitar e buscar cada vez mais melhorar aí, né? Em acessar, em deixar o Espírito Santo nos guiar, em deixar a voz do Espírito Santo nos avisar as boas novas, o que está para acontecer, e assim então teremos a verdade, a única verdade, aquela que não é enganosa, né? Aquela que nos deixa a mercê até mesmo de situações, nos colocando em problemas que, se antes tivéssemos aí toda a sabedoria do alto, todo o discernimento, todo esse relacionamento, essa intimidade, não estaríamos ali enfrentando tais problemas. Então, vamos melhorar cada vez mais esse relacionamento com o Espírito Santo, essa intimidade, através dos movimentos, através da oração, através do seu momento com Deus, através de louvores, independente, mas traga a consciência de que Deus existe e está com você a todo momento. Traga Ele para tudo que você fizer, para todas as suas escolhas, para todas as suas decisões, para que o Espírito Santo te guie para o caminho da luz, para o caminho da verdade, para aquilo que é bom, perfeito e agradável para você, assim como Deus quer entregar para você a boa e perfeita e agradável vontade dele. E era isso que eu queria trazer hoje. Ó, estamos amanhecendo. Não vou demorar muito. É mais este exercício sobre melhorarmos a nossa intimidade com o Espírito Santo e deixar, né, o dia de hoje aí, nesta quarta-feira, dia 3 de julho, ser guiados pelo Espírito Santo, trazendo aí este treinamento em melhorar este relacionamento e assim ouvirmos aí, quem sabe, ainda hoje, a voz de Deus. Lembre-se, eu falei que muitas vezes a gente não vai ouvir, mas a gente vai sentir a presença. Então, deixe o Espírito Santo te guiar neste dia de hoje. Traga ele para o seu dia. E a partir de hoje, traga essa consciência, como eu falei, né? Lembrando da existência, da presença, pedindo para que Deus esteja sempre ao seu lado. Foi bem curtinho hoje, realmente para passar esses exercícios e a gente entregar hoje o nosso dia na mão de Deus, trazendo a presença do Espírito Santo para que Ele nos guie à verdade. E vou terminar até com uma oração. Eu até escrevi. Senhor, que hoje
neste dia maravilhoso de quarta-feira, dia 3 de julho de 2024, o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um de nós. Nos traga a clareza, abre os nossos olhos para a verdade, nos tira qualquer fenda que possa estar nos impedindo de ver o belo, de ver as possibilidades, de ver aquilo que realmente é nosso por direito. Nos livra do mal, nos livra daquilo que é enganoso, daquilo que pode nos tirar e roubar a paz. Nos traga toda esta presença que queremos tanto sentir ao longo do nosso dia. Permita esse relacionamento, essa intimidade, porque eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, esperando a sua boa, perfeita e agradável vontade. E me arrependo das vezes que eu neguei, das vezes que eu rejeitei ou não reconheci o Espírito da verdade. Em nome de Jesus, que seja feita a sua vontade e assim aumentando a nossa fé diariamente, respeitando o processo, mas entendendo que estamos aqui para edificar o seu nome, para trazer o seu nome, para que assim a vontade do Espírito Santo seja feita, nos guiando, nos iluminando e nos livrando de tudo aquilo que não seja a única coisa que gostaríamos e queremos para a nossa vida, que é a verdade. Amém? Amém, né? Que Deus abençoe o nosso dia, o nosso lar, a nossa família, os nossos corações, nossos pensamentos. Que Ele permita aí um renovo a cada dia, como Ele nos traz todas as manhãs, com esse dia lindo, maravilhoso, clareando, e os pássaros, enfim. Tem sido maravilhoso esse momento aqui junto com vocês. E que cada vez mais a gente nos torne aí mulheres cheias do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, como eu falei, ela fará a diferença na vida de outras pessoas da maneira certa, com as intenções certas, colocando as sementes certas para colher a vida eterna. A mulher com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, a sua presença, a sua graciosidade será notada antes mesmo da sua beleza, porque a beleza, ela é passageira. Então, que possamos cada vez mais encontrarmos aí este amor incondicional, esta fonte inesgotável de água viva que Deus quer derramar em cada um de nós, melhorando assim a nossa intimidade, nosso relacionamento, trazendo esses exercícios que eu falei aqui, citei, para se ter aí essa presença mais notada, sentida, e assim estarmos sensíveis à voz de Deus, deixando o Espírito Santo nos preencher, nos guiar e nos iluminar, que na única coisa que a gente quer para tudo nessa vida, que é a verdade. Porque a verdade sempre vai nos libertar de qualquer coisa que não seja de Deus, de qualquer maldição, de qualquer coisa feita pelo inimigo. Porque estando ali, nós exercitando, buscando, nos preenchendo pelo poder do Espírito Santo, sem dúvida, estaremos mais protegidas, mais abençoadas e mais sensíveis também para nos livrar dos caminhos tortos ou daquilo que pode nos prejudicar. Fica hoje aqui esta reflexão para todos nós, para todas nós, que vocês tenham um excelente dia iluminado na presença de Deus, na presença do Senhor, que o Espírito Santo possa invadir, que você possa sentir, que você possa se tornar cada vez mais sensível à voz de Deus e assim se tendo a vida abundante e plena que você, que todas nós, que eu e você merece. Amém? Um beijo, então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Um excelente dia mais uma vez. Fiquem com Deus e amanhã eu espero todos vocês para mais um dia a gente trazer aí a presença de Deus para as nossas vidas e principalmente
exercitarmos aí o nosso relacionamento, ir melhorando cada vez mais a nossa intimidade com o Espírito Santo. Eu vou finalizar com um louvor que a gente estava já ouvindo. Santo Espírito, Laura Sougueles. Essa música é muito linda. Estão ouvindo? Vamos provar na tua glória e na tua bondade. Vamos provar quanto real é a tua presença. Ela fala aqui. Vamos provar. Essa parte é linda, ó. Peça para Ele inundar este lugar. Desejo do nosso coração para sermos inundados com a sua glória. Para que o Espírito Santo seja bem-vindo, peça, permita. Sem dúvida, sua vida será mais leve, será mais tranquila. Você receberá a paz que precisa para enfrentar todos os problemas, todas as suas dores, todas as suas angústias. Quando você traz o Espírito Santo, o poder de Deus para te preencher, para reinar dentro do seu interior, daquele vazio, daquela dor, daquela angústia, porque Ele vai ministrando, Ele vai trazendo a paz e Ele vai te curando, te dando conforto, te dando colo, te protegendo, te abençoando e iluminando para o caminho, te guiando para o caminho da verdade. Exercitem aí sempre que possível essa presença, essa intimidade, esse relacionamento. Mais uma vez, não tem nada a ver com religiosidade. Vou mandar a Ângela. Já faz o print, Ângela. Todo louvor me traz uma coisa tão forte. Eu adoro de manhã começar com oração, com devocional e ouvir música. Eu sou da música, né? Eu adoro. Isso me traz tanta alegria. É maravilhoso. As nossas células do corpo, quando a gente escuta músicas boas, músicas que edificam, elas até se ajustam dentro do nosso interior. Nossa frequência é melhor. Pode ver, pode reparar. Quando a gente ouve músicas muito tristes, muito melancólicas, repare como fica seu humor. Se atente a isso, mulher. Escolha bem as músicas também. Quando você estiver num momento muito ruim, não escuta aquelas músicas depressivas, as tal das sofrências, onde só fala em desilusão, em traição. Isso te traz mais ainda uma baixa frequência e tuas células do corpo ficam todas desorganizadas. Então, para melhorar o seu humor, queira o melhor para você.
Traga músicas de alegria, músicas que edificam o seu interior. Essas músicas de louvores, assim, têm me dado muita força, muita alegria. Melhora o meu humor. Meu marido tá dormindo, já ele acorda. Eu já vou estar super agitada, alegre. Falo, minha gente, o que aconteceu? Eu falei, já tava ouvindo música, já tava conversando, devocional, enfim. A gente já traz um outro humor pra começar o dia. E a gente termina do jeito que a gente começa. Melhor ainda. Então sempre comece os seus dias aí na presença do Senhor, trazendo aquilo que é bom pra você, para assim você terminar o seu dia mais ainda na presença e melhor do que começou. Um beijo. Tô indo então. Fiquem com Deus e até amanhã. Façam esses exercícios para melhorar aí a intimidade, para melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo, para você ter a verdade, porque muitas falsas verdades existem neste mundo para a gente não ser enganado. E lembrar, trazer a consciência da presença de Deus, trazer a consciência do que realmente queremos fazer neste mundo, com as boas e certas sementes também, para a gente colher aquilo que é certo e aquilo que é de Deus. E principalmente, não esquecer aí de exercitar o seu interior, de trazer sempre que possível o seu começo do dia, a presença de Deus, que fará toda a diferença ao longo das suas próximas horas aí, sem dúvida. Beijo! Fiquem com Deus e até amanhã, então. Te espero.